Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração, amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Este vídeo, ele é a segunda parte de um conteúdo onde nós estamos apresentando uma introdução e um panorama geral a respeito da Bíblia. E aqui todo esse conteúdo ele está sendo exposto e visto num grupo de estudo bíblico online. Inclusive, quero aqui fazer um convite para que você junte-se a nós e venha estudar a palavra de Deus conosco. Vai ser um prazer, uma bênção poder ter a sua companhia. As nossas aulas elas acontecem semanalmente, todas as quintas-feiras, às 19h30. E ela é realizada pela plataforma do Google Meet. Você não tem custo nenhum para poder participar. E qual é a vantagem de você estar online conosco? Além de você poder interagir, tirando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, conhecendo pessoas novas de diversos lugares do Brasil e do mundo, você também estará recebendo todo o material didático que nós utilizamos neste conteúdo de estudo bíblico. Então, junte-se a nós, mande uma mensagem para esse número de WhatsApp, venha participar do estudo online. E aqui hoje nós vamos então, uma aula com conteúdo já ministrado, trazer para você uma continuidade daquilo que nós já falamos no primeiro momento, continuando aqui, concluindo a parte introdutória e de um panorama geral a respeito da Bíblia. Quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite para você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Junte-se a nós, faça aqui a sua inscrição, não esqueça de ativar esse sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição eu vou deixar o endereço para que você também possa encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Vamos caminhar junto também lá no Instagram e no Facebook. Amém? Bom, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver a importância, de como você fazer a leitura da Bíblia e ter aí um apoio super importante para você interpretar melhor as Sagradas Escrituras. Nós terminamos a aula anterior dando algumas dicas para você sobre isso. Se você ainda não assistiu a aula 1, eu vou deixar um card para você aqui em cima para que você possa ir lá e assistir. Mas aqui nós vamos concluir esse assunto falando de uma forma muito importante de um apoio que você, como leitor estudioso da Palavra de Deus, precisa para poder interpretar os textos bíblicos. E aí nós vamos fechar um pouco mais esse nosso conteúdo, trazendo alguns detalhes da macronarrativa bíblica e concluir apresentando a cronologia da estrutura bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e fechando com a correlação que existem entre os testamentos, o Novo e o Antigo. Portanto, são assuntos muito interessantes que eu acredito que vale muito a pena você ficar comigo aqui até o final. Antes de começarmos, eu quero aqui convidar você a fazermos uma oração. Amém? Feche os seus olhos e me acompanhe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho, ó Pai, que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Paizinho, por mais essa oportunidade. Pedimos, Senhor, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando a Deus sabedoria, discernimento, para que possamos compreender melhor os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Senhor, nos abençoa neste momento e que tudo aquilo que nós venhamos a fazer seja para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Então vamos começar. Eu quero iniciar aqui convidando você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo 14, a partir do verso 16. Vamos ler aqui o que diz o texto bíblico. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Amém? Vamos agora ao verso 26. Olha o que diz o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amém, queridos? Queridos, aqui o apóstolo João está escrevendo aquilo que Jesus disse a respeito da vinda do Espírito Santo. E eu quero apenas chamar a sua atenção para alguns pontos desse texto que nós lemos aqui. O primeiro é que Jesus está dizendo que mandaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo não pode ser visto e nem reconhecido por aqueles que não reconhecem ao Senhor Jesus, mas que nós, que já o reconhecemos, temos o Espírito Santo em nós e ele habita em nós. Amém? E aí ele fala no 26 que o Espírito Santo ele terá por função nos ensinar e também nos fará lembrar de todas aquelas coisas que Cristo Jesus fez, tá? E aquilo que ele também disse. E eu quero convidar você então agora a ir comigo ao Evangelho de João, só que lá no capítulo 16. Vamos ler um pouquinho mais aqui, a partir do verso 7. Eu continuo a leitura na Nova Almeida Atualizada. Vai me acompanhando aí. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém, queridos? Olha, esses dois textos eu trouxe aqui para que você possa entender, você como um leitor, como um estudioso da palavra de Deus, você precisa entender que é indispensável ter uma leitura espiritual ao ler a Bíblia. E nós devemos ter uma postura de reverência ao nos aproximarmos dela. Você viu que eu apresentei o conteúdo da aula, mas antes de iniciarmos a aula, nós fizemos uma oração chamando pela presença do Espírito Santo neste momento, para que ele possa nos guiar, para que ele possa nos orientar, para que ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos discernir os mistérios da Sagrada Escritura. Lembrando que, como eu disse na aula anterior, a Bíblia, queridos, ela é uma coletânea de livros sagrados inspirados por Deus, sendo, portanto, a própria palavra de Deus. Ela não deve ser vista, queridos, como uma leitura qualquer ou como um livro de história, mas sim como a mensagem do próprio Deus para a nossa vida. Amém? Então nós precisamos sim chamar a presença do Espírito Santo antes, queridos, de proceder à leitura de um texto bíblico, pois é por meio do Espírito Santo que nós teremos os nossos olhos espirituais abertos e nós conseguiremos compreender os tesouros, os mistérios que nela se revelam. O homem natural, como disse aqui o apóstolo Paulo, ele também escreveu lá, não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois para ele isso parece loucura. E ele também não pode entendê-la, porque elas só podem ser discernidas através do Espírito Santo. Outro aspecto, queridos, muito importante que você deve ter em mente é que você, pessoalmente, deve buscar ler individualmente a palavra de Deus. Mesmo que você participe de grupos de estudo bíblico, seja este, outros ou até mesmo presencial na sua própria igreja, mesmo que você faça devocionais
diários, mesmo que você procure ouvir e ler e entender a palavra de Deus, você precisa diariamente ter o hábito de buscar a informação direto na fonte. Assim como uma criança, queridos, ela deve aprender a comer sozinha, faz parte, queridos, do crescimento, da maturidade do cristão se alimentar sozinho e fortalecer com isso a sua fé e através da leitura e da meditação da palavra de Deus. Amém? Lembre-se, queridos, que muitos erros doutrinários que têm surgido, eles têm origem na falta de perspectiva espiritual ou do ponto de vista limitado da verdade bíblica. Por isso, muito cuidado. A maioria das grandes verdades, elas não estão na superfície das palavras. E é por isso que elas só podem ser trazidas à luz mediante um trabalho paciente, persistente de leitura da palavra sobre a guia e a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos entendidos sobre a importância de você invocar a presença do Espírito Santo antes de fazer qualquer estudo bíblico? Então vamos agora passar ao próximo assunto da nossa aula. Vamos comentar um pouco agora sobre a macronarrativa bíblica. Eu comentei na aula passada que a Bíblia ela é um manual de Deus e que Deus nos deixou revelando o seu plano de salvação, plano de redenção da humanidade. Ele nos criou perfeitos, tendo como principal propósito, queridos, como diz lá em Isaías 43, verso 7, adorá-lo com as nossas vidas. Infelizmente, Satanás, de modo ardiloso, valendo-se aí de toda a sua sagacidade, de toda a sua astúcia, de toda a sua má intenção, ele conseguiu enganar Eva e Adão, levando eles a pecar contra Deus. E pelo erro deles, queridos, o pecado entrou no mundo, corrompendo assim a criação. E por conta disso, estávamos nós condenados à morte também. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Mas Deus, queridos, na manifestação da sua infinita bondade e misericórdia, nos deu um Salvador. Cristo Jesus, ele veio para reverter esta situação condenatória em uma oportunidade de salvação. Amém? É como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versos 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É como se diz por aí no ditado popular: eu não estava no Éden, mas herdei o pecado. Mas eu não estava na cruz, mas também, por meio de Cristo, herdei pela graça a salvação. Portanto, queridos, a Bíblia, ela nos revela que a vontade de Deus para nós é que através de Cristo Jesus nós tenhamos mudado essa condição de condenados para salvos. É uma operação de resgate, de restabelecimento do plano original da criação. E todo este plano de Deus, ele está revelado na Bíblia, através de uma macronarrativa de redenção. E para que você possa entender um pouquinho melhor essa questão da macronarrativa de redenção e como que Deus revela tudo isso ao longo da Bíblia, nós podemos dizer que ao longo das Escrituras, Deus promulga a sua lei e sobre aquilo que ele espera de nós neste processo. E nós podemos ver em 7 momentos que nós vamos separar aqui para você ver como que Deus se manifesta falando para nós aquilo que ele é e aquilo que ele espera de nós. A primeira promulgação da lei, nós podemos ver que está escrito na natureza. Salmos 19, verso 1 diz: os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos.
Paulo, em Romanos, capítulo 2, no verso 15, nos mostra a segunda promulgação da lei e diz que ela está escrita na nossa consciência. Lá está escrito assim: pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho e a sua própria consciência, seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo de defesa. O texto de Êxodo 24:12, ele nos traz aqui a terceira promulgação da lei, que está escrita em tábuas de pedras. Lá está escrito o seguinte: então Deus disse a Moisés: sobe ao monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei tábuas de pedra com a lei, os mandamentos que escrevi, para a instrução do povo. No devido tempo, Cristo Jesus é enviado como a encarnação perfeita da verdade, ilustrando uma vida sem pecado. E essa é a quarta promulgação da lei, que nós podemos ver escrito em João, capítulo 1, verso 14. Lá o texto bíblico diz o seguinte: a palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto de Romanos, capítulo 15, no verso 4, nos mostra que, como a quinta promulgação da lei, nós temos todas as escrituras, todos os textos sagrados que estão contidos neste livro. Lá em Romanos 15:14 está escrito o seguinte: portanto, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. A sexta promulgação da lei, ela é identificada na carta aos Hebreus, capítulo 8, no verso 10, quando nós vemos que a lei, ela deve estar escrita onde? No nosso coração. Ali está escrito o seguinte: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração, e lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. E por fim, nós temos na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3, a promulgação da sétima lei, aonde os cristãos serão como cartas vivas. Isso mesmo, nós testificaremos com nossas vidas a obra redentora de Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser testemunha da obra de salvação. Através de nós, as pessoas poderão ver a luz de Cristo e o caráter de Cristo Jesus em nós. Lá, na segunda carta de Coríntios 3, versos 2 e 3, está escrito assim: vós mesmos sois a nossa carta, escrita em coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Desta forma, queridos, fica muito claro que o plano de Deus para a redenção permeia toda a Sagrada Escritura, toda a Bíblia Sagrada, não sendo possível nós tratarmos desse assunto de forma isolada, desconsiderando o Antigo ou o Novo Testamento ou vice-versa. Amém? Caminhando então, vamos avançar para o próximo tema da nossa aula de hoje. Nós vamos ver agora um pouco aqui sobre a cronologia e a estrutura bíblica. Na aula passada, nós falamos aqui sobre como que está organizada a Bíblia Sagrada. Comentamos que o nosso livro, né, a nossa Bíblia, ela não segue a ordem cronológica, mas sim a ordem organizada por textos literários. Nós falamos então que você precisa conhecer essa cronologia para que você, ao ler as Sagradas Escrituras, você tenha mais facilidade de compreender melhor aonde cada texto se coloca no contexto. E aí eu vou apresentar agora para vocês aqui um slide que vai trazer a cronologia bíblica. Vamos começar pelo Antigo Testamento e depois falaremos sobre o Novo Testamento. Observem que ela está dividida por temas aí no Antigo Testamento e os
as datas que apresentam aí são datas estimadas, né? É importante ressaltar que sempre que você vai a uma Bíblia de estudo, onde ali os editores, os autores colocam datas, você vai observar, e eles sempre deixam claro, que essas datas muitas das vezes são estimadas, porque ao longo da história não se tem exata certeza dos momentos em que isso aconteceu. Então nós temos aí a cronologia bíblica do Antigo Testamento, começando com o princípio, de 2.200 anos para trás, antes de Cristo. Depois nós temos o período dos patriarcas, né? Abrão, Isaac e Jacó. E aí nós temos a história já de 1900 a 1400, que compreende o momento em que Israel esteve aonde? No Egito, e depois sendo liberto por Deus do Egito e peregrinando pelo deserto no Êxodo. De 1400 a 1300 nós temos o texto histórico de Canaã, a conquista da Terra Prometida, e também o período de Juízes, aonde ali Israel não tinha um rei único, Deus era o rei de Israel e Deus levantava pessoas para julgar e ajudar Israel a se livrar de seus inimigos. Mas aí o povo pediu e aí Deus então deu a eles um rei, e depois de Saul veio Davi e depois Salomão, aonde nós temos aí o período do Reino Unido. Terminado o reinado de Salomão, vocês conhecem bem, houve a divisão do reino, e de 931 até 700 a.C. nós temos o reino dividido. Depois nós temos o fim de Judá, e aí em 587 a queda do reino de Judá e o início do cativeiro da Babilônia, e depois a restauração, e vivendo a partir do ano 400 a.C. o período intertestamentário. O período também conhecido como o silêncio de Deus. Entramos então na cronologia bíblica do Novo Testamento. Nós temos aí do ano 4 a.C. até 30 depois de Cristo aproximadamente a vida de Jesus. E depois disso o período dos apóstolos, com a implantação da igreja, com o crescimento da igreja, e a partir do ano 90 depois de Cristo a história da igreja, e depois seguindo para o que nós vivemos hoje, que é o período da atualidade. Agora, o próximo slide, queridos, que eu vou mostrar para vocês, ele vai trazer a estrutura do Antigo Testamento na ordem cronológica. Esse gráfico ele é muito interessante porque você vai poder conseguir ver em cores diferentes o texto bíblico em que momento da história aconteceu. Então, observa comigo aí, eu estou projetando agora, você vai ver aí, por exemplo, os livros históricos, né? Eles estão em vinho, os livros poéticos e sapienciais em verdes, e nós temos os livros proféticos em azul. Nós temos no meio do gráfico uma régua do tempo, aonde se inicia lá desde Gênesis, como você está vendo, até o final 450 a.C., onde nós temos o último livro, que é o livro de Neemias. E aí nós temos todo esse período. Esse slide é um slide muito interessante, você pode dar uma pausa aí na sua tela, fazer um print para que você possa estudar ele com calma. Você vai ver ali que em cada momento da história você teve um livro escrito. E isso vai te ajudar a compreender, entender quando você vai para os textos bíblicos, em que momento da história aquele livro foi escrito. Ok? E isso também eu quero te apresentar com relação ao Novo Testamento. Então observe aí na cronologia e na estrutura do Novo Testamento a mesma similaridade. Nós temos os livros históricos em vinho, as cartas em verde e o Apocalipse, o livro profético em azul. E os momentos da história em que eles foram escritos. Amém? Esse número que está acima do livro, que nem Mateus ali tem o número 1 em cima, ele corresponde à sequência do nosso índice, organizado na cronologia do nosso índice. Então primeiro foi Mateus, depois Marcos, Lucas, né? Depois João, aí depois vem Atos, e assim segue a sequência numérica que você vê aí. Amém? Então também dá uma pausa aí e faz um print dessa tela para que você possa estudar esse gráfico com calma. Isso é muito bom para que você possa conhecer a estrutura cronológica da Bíblia. Amém, queridos? Bom, eu espero que isso vá te ajudar aí nos seus estudos, mas nós vamos avançando aqui, e para a gente falar agora do último assunto desta nossa aula, nós vamos falar dos testamentos e das suas correlações. Por quê?
porque na próxima aula nós vamos avançar os nossos estudos, iniciando o estudo do Novo Testamento. Então, vamos entender um pouco então qual é a correlação que existe entre o Antigo e o Novo. Os textos, como nós vimos aqui, eles se dividem em Antigo e Novo Testamento. E a palavra testamento significa aliança. Então nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança. É importante ressaltarmos aqui que, segundo Warren Weisberg, o Antigo Testamento é o registro da conduta de Deus com o seu povo terreno sob o domínio da lei, enquanto o Novo Testamento é o relacionamento do comportamento de Deus com o seu povo celestial, a igreja, sob a égide da graça. Amém? A linha divisória, queridos, entre o Antigo Testamento, ou seja, a Antiga Aliança, e a Nova Aliança, não é a página em branco que divide o último texto profético de Malaquias e o primeiro texto do Evangelho de Mateus. Não, não é. Mas sim a cruz de Cristo. É ali que começa a valer a Nova Aliança. É a partir da cruz que nós verdadeiramente entramos debaixo dos termos da Nova Aliança. O Antigo Testamento, ele revela a preparação de Deus para a vinda de seu Filho Jesus ao mundo. E em Gênesis, nós vemos a necessidade de um Salvador, a promessa de que ele viria por intermédio de uma mulher, da nação de Israel e da tribo de Judá. E o restante do Antigo Testamento, ele amplia esses fatos e mostra que Satanás tentou destruir a nação judaica a fim, queridos, de evitar o nascimento de Jesus. Gênesis capítulo 3, no verso 15, indica que ali há duas sementes em conflito. No mundo, a semente de Satanás e depois a semente de Cristo. E nós vemos que a partir de Gênesis 4, o conflito começa. Se não fosse, queridos, pelos registros do Antigo Testamento, nós não teríamos nenhuma informação a respeito da origem do universo, a origem do homem, do início do pecado, do nascimento da nação hebraica e dos propósitos de Deus para o mundo. Se quisermos interpretar de forma correta o Novo Testamento, nós precisamos compreender muito bem os registros do Antigo Testamento. Muitos cristãos, infelizmente, têm evitado o Antigo Testamento. Por quê? Porque pensam que nele não há mensagens para eles, ou que então é muito difícil de compreendê-los. Mas, queridos, o Antigo Testamento, ele era a única Bíblia de Cristo. Os apóstolos também usavam o Antigo Testamento, e a igreja primitiva era a única coisa que eles tinham. Para quem não sabe, os escritos do Novo Testamento, eles são recentes, foram feitos aí quase no final do ministério dos apóstolos, e eles têm total relação com o Antigo Testamento. Então, não adianta você querer só ler o Novo, é necessário você conhecer o Antigo. Dr. Thomas Griffith, em seu livro Métodos de Estudo Bíblico, ele afirma que o Antigo Testamento ele é um livro de profecias não cumpridas, cerimônias não explicadas e também anseios não satisfeitos. E é no Novo Testamento que nós teremos o cumprimento dessas profecias, a explicação dessas cerimônias e a satisfação desses anseios. Portanto, eles se complementam. E é claro, queridos, a realização de tudo isso acontece por intermédio do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Em linhas gerais, então, nós podemos dizer, queridos, que o Antigo Testamento, nós temos ali as seguintes mensagens. Vamos resumir o Antigo Testamento. Fundação do mundo, de Gênesis a Deuteronômio. A origem de todas as coisas, o fundamento dos relatos dos demais livros, a lei está ali. Aí nós temos de Josué a Esther, nos livros históricos, a demonstração aonde Deus, através da sua obra na vida das pessoas e das nações, mostra o seu poder, revela a sua soberania. Nós temos depois, nos livros sapienciais, a aspiração, o anseio do povo de Deus em buscar uma experiência pessoal com o Criador. E por fim, os livros proféticos, que trazem, na maioria deles, apontando para Messias, a expectativa, as profecias acerca de um Cristo prometido e um reino justo de Deus. Amém? O Antigo Testamento ele revela gradualmente as verdades divinas, mas nós atingimos a plena luz da verdade de Deus no Novo Testamento. Ou seja, o Antigo esconde o Novo e o Novo revela o Antigo.
É como citou Graham Scrooge. Cristo é profetizado no Antigo Testamento, está presente nos Evangelhos, é proclamado em Atos dos Apóstolos e é bem mais compreendido nas cartas e ele predomina em Apocalipse. Cristo, queridos, é a chave da Bíblia. E é impossível nós compreendermos qualquer texto sagrado sem levarmos isso em consideração. O Antigo Testamento, ele é uma galeria de quadros de Deus que mostra a sua verdade em tipos e simbologias, onde cada doutrina do Novo Testamento tem uma tipificação no Antigo Testamento. Por exemplo, o Cordeiro Pascual, de Êxodo 12, ele é um relato de Cristo, como a gente pode ver em João, capítulo 1, verso 29, e na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, verso 7. Outro exemplo, o tabernáculo do Antigo Testamento, tipifica a ressurreição de Cristo. A unção do óleo retrata o Espírito Santo. Portanto, sendo assim, quando você for estudar o Antigo Testamento, certifique-se de usar a luz do Novo Testamento para dissipar as sombras do Antigo Testamento e de procurar a pessoa de Cristo nele. Amém? Queridos, na próxima aula, como eu disse para vocês, nós vamos iniciar os estudos do Novo Testamento. De maneira nenhuma nós estamos depreciando o valor do Antigo Testamento, até porque eu acabei aqui de falar muito sobre isso. Mas é que eu já tenho um conteúdo bastante relevante e extenso aqui no canal do Antigo Testamento. E neste grupo de estudo nós acertamos de iniciarmos então os estudos a partir dos Evangelhos, tá? Você pode estar conferindo o conteúdo do Antigo Testamento aqui no canal do Peregrino. Mas sempre que necessário, nós, lógico, durante o avanço dos nossos estudos, estaremos trazendo os paralelos de eventos correspondentes e correlatos para o Novo Testamento, ok? Mas por falar nessa correlação, eu quero só deixar com você aqui algumas correlações que existem, aparentemente contrastantes entre o Antigo e o Novo Testamento, e aí você vai poder ver que aquilo que começa no Antigo tem resposta no Novo Testamento e eles se complementam. Então eu vou projetar para vocês aí algumas dessas correlações. Amém? Então vamos lá. Primeiro, no Antigo Testamento, anelo, desejo, eu almejo, lá em Jó 23:3, você vai ver que Jó manifesta a sua vontade de encontrar Deus por meio da mais profunda angústia e provação. E lá no Novo Testamento, esse anseio, ele se realiza. Quando nós vamos a João 1,45, a realização ela é vista quando Filipe encontra Jesus na primeira vez e vê nele a manifestação das promessas do Antigo Testamento. Nós também podemos ver que no Antigo Testamento nós temos o Deus Criador, lá em Gênesis 1, quando nós temos um texto clássico que nos traz o Gênesis de todas as coisas. E aí, indo ao Novo Testamento, nós temos já Deus Redentor. Gálatas 3,13 nos mostra que em Cristo se cumpre a promessa de termos um Salvador, aquele que por seu intermédio Deus reconstrói a regeneração, a conexão com Deus, exatamente aquilo que foi perdido no ato do pecado de Adão e Eva. No Antigo Testamento nós temos aí um Deus majestoso, lá em Êxodo 19:18, quando o poder da majestade de Deus é manifesto na sua teofania no Monte Horebe, quando no topo do monte, que é coberto de fumaça, que subia até os céus, Deus ali escolhe essa forma de se apresentar ao povo de forma majestosa, e a terra toda tremia e o topo do monte parecia uma fornalha. Agora, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós já vamos ver um Deus mais carinhoso, um Deus Pai. E aí, quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a chamar o nosso Pai de Pai Nosso. Cristo nos mostra que o mesmo Deus majestoso, ele também é um Deus amoroso, um Deus que nos adota como seu filho, desejando ter conosco um relacionamento intencional, um relacionamento de intensidade, e nos dá a liberdade de chegarmos até ele e chamá-lo de Pai. No Antigo Testamento, nós temos ali também as primeiras coisas, olhando para Gênesis, mais uma vez, voltando ao texto de Gênesis 1:1, ali tudo se criou. E aí quando nós vamos ao Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, nós vemos as últimas coisas.
Pedro mostra através dos seus escritos como que vai ser o desfecho dessa história e como que as coisas chegarão ao fim. No Antigo Testamento, ainda o tempo da obscuridade espiritual. Salmos 82, verso 5 nos revela que o salmista fala lá da dificuldade que as pessoas tinham de compreender exatamente quem era Deus. Viviam como ignorantes e andavam sem rumo na escuridão. E aí vamos ao Novo Testamento, nós já vemos Cristo como a luz do mundo. Cristo se apresenta como aquele que anda e que ele é a luz do mundo e quem anda nele não tropeça. Mas quem deixa de andar nele vai tropeçar. Mas quem anda em Cristo não vai tropeçar, porque ele anda na verdadeira luz. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós temos a aparente vitória de Satanás. Olhando para aquela história da narrativa do pecado de Gênesis 3:6, você fala, meu Deus, tudo acabou ali, mas não, na verdade ali era o princípio, era o início dessa história. E aí nós vamos a Apocalipse 20:10. No Novo Testamento nós vamos ver a derrota final de Satanás. Queridos, e aí mais uma correlação, o Antigo Testamento fala da maldição do pecado. Por conta do pecado, da queda de Adão, caiu sobre a terra um castigo e a maldição do pecado nos trouxe a morte. E aí nós temos um remédio para o pecado no Novo Testamento, João 3,16. Mas Cristo, ele é a boas novas, ele é a saída para tudo aquilo que se parecia perdido. A morte reina no Antigo Testamento. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos, não só a morte física, mas também a morte espiritual. Mas aí no Novo Testamento nós temos Cristo nos trazendo a vida eterna. João 5,24, ele é o remédio, ele é a solução para tudo isso. Ele é aquele que no Novo Testamento nos é anunciado como aquele que nos conduz à redenção, onde nós passamos da morte para a vida eterna. No Antigo Testamento nós temos sacrifícios de sangue. Em Êxodo 12, de 3 a 7, nós vemos lá toda a questão da lei, do sacrifício de animais. Ali era necessário que houvesse um substituto para que o homem não fosse morto por conta dos seus pecados. Mas aquilo tudo era uma simbologia, apontava para Cristo Jesus. E no Novo Testamento nós temos Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí não é mais necessário sacrificar animais, porque Cristo já foi o sacrifício suficiente pelo pecado de toda a humanidade. No Antigo Testamento nós temos a escravidão. Provérbios 5:22 fala muito sobre isso. Através da lei, Deus vai nos mostrar o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores. Ele definiu limites para nos definir padrões. E aí, esses padrões de santidade são difíceis de serem seguidos. E mesmo conhecendo todos eles, nós ainda pecamos, nós falhamos. Mas nós temos a liberdade que é proclamada por Romanos 8:2, que através do Evangelho de Cristo, sabendo que nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a santidade, mas nós buscamos melhorar a cada dia, tendo Cristo como nesse exemplo, e as boas novas veio exatamente para anunciar que diante de Cristo nós estamos justificados diante de Deus e por isso alcançamos perdão por todos os nossos pecados e por isso somos livres. Amém? A lei veio no Antigo Testamento, o Êxodo 20, de 1 a 17, traz toda a lei, mas Romanos 1,16 fala que no Novo Testamento nós temos o Evangelho. A lei, ela é vigente, ela não foi revogada, só que nós somos protegidos da condenação da lei por intermédio do amor de Cristo Jesus, por aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Portanto, estando em Cristo, estamos livres da condenação da lei. A lei não deixou de existir, a lei continua vigente, mas em Cristo Jesus nós estamos livres das amarras da condenação da lei. Nós temos no Antigo Testamento as figuras e as sombras. Muitas coisas do Antigo Testamento, elas estabelecidas por Deus, serviam para mostrar, para revelar aquilo que estava por vir. E tudo apontava para Cristo. Vivia-se num ambiente de representação. Mas aí nós vamos para o Novo Testamento e lá nós deixamos de lado a representação para entrarmos na substanciação. Em Cristo as profecias se cumpriram, deixando a representação de lado. Ele se cumpriu como as cerimônias do Antigo Testamento, de sacrifício de animais. Nós temos no Antigo Testamento as cerimônias exteriores, mas em Cristo nós temos no Novo Testamento a experiência interior. Temos no Antigo Testamento o código escrito. Vivia-se uma única e exclusiva vontade de seguir e obedecer à lei e não trabalhar na alma.
Mas aí quando nós vamos ao Novo Testamento, Gálatas 5,5 nos convida que nós devemos deixar de lado aquilo que é exterior, o material, para nos preocuparmos com o que é espiritual. Não adianta uma vida de aparência, não adianta você viver um estereótipo. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. A adoração ela tem que vir de dentro para fora. No Antigo Testamento nós tínhamos as profecias, no Novo Testamento o cumprimento delas. E no Antigo Testamento nós tínhamos o Messias esperado, no Novo o nosso Salvador. Ele é vindo, ele é recebido, ele habitou entre nós e ele veio para nos salvar. O paraíso perdido do Antigo Testamento agora é resgatado por Cristo Jesus, aonde nós temos a esperança e a certeza que nós, ao deixarmos essa terra, viveremos com Cristo no paraíso eterno, recuperado mediante o sacrifício dele na cruz. Amém? Este é o conteúdo desta nossa segunda aula. Na próxima videoaula nós voltaremos aqui apenas a concluirmos a questão da preparação para entrarmos no Novo Testamento. Falaremos um pouco do período intertestamentário e já traremos um pano de fundo de todo o período em que aconteceu o tempo da vida de Jesus. Falaremos um pouco sobre o momento histórico, cultural, político e social da nação de Israel no período, no tempo de Jesus. Então você não pode perder também o próximo conteúdo da nossa próxima videoaula que virá ao ar aqui semana que vem. Amém? Não se esqueça, caso você queira participar conosco do estudo bíblico online, mande uma mensagem para esse WhatsApp. Será um prazer ter a sua presença. E a minha oração é para que esse conteúdo possa, mais do que conhecimento, ter edificado e que seja um canal de bênçãos para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou, deixa aí um comentário e compartilhe esse vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo de estudo bíblico aqui no perfil do Peregrino.